ceia não é para todos. Pastor, você quer dizer então que o pecador não pode ceiar? Não, não foi isso que eu disse. O pecador pode ceiar, ele só não pode ser traidor. Tem coisa que é pesada, né? Pecado Deus tolera. Traição não. A ceia estava composta por pecadores. Pastor, o que você está querendo me ensinar? Nós temos uma capacidade muito grande de aceitar erro, de perdoar defeito, de relevar falhas. Agora, se eu posso te dar um conselho, existe uma classe que você não tem que tolerar nenhum dia mais na sua vida. Se chama traidor. O traidor, ele te deixa vulnerável, ele te desarma. O traidor está do seu lado pegando tudo que é seu, ouvindo tudo que é seu, arquivando tudo que é seu, montando um dossiê emocional para te arrebentar amanhã. Porque quem erra com a gente, quem peca com a gente, quem peca contra Deus, a gente também peca, a gente também erra, sim ou não? O problema é o desleal, é o maldoso, é o que faz já com segundas, terceiras e quartas intenções, é o que já faz de forma estratégica, é o que está desenhando isso, é o que está planejando o mal. Só que eu preciso dizer uma coisa, fala assim, quem tem pacto com Deus, o traidor sempre é detectado um pouco antes. Se você estiver em Deus, dificilmente você vai ser pego de surpresa. Você pode ser pego, mas não de surpresa. Você pode ser traído, mas você não vai estar sendo traído sem antes Deus ter te dado um sinal. Por isso a importância de ter comunhão com Deus. Por isso a importância de ter aliança na mesa. A mesa tudo revela. E eu preciso falar. Você fala. Tem gente que vai ser do seu ministério, mas não vai ser da sua mesa. Jesus nunca expulsou Judas da igreja. Jesus nunca expulsou Jesus do ministério. Mas no dia da mesa, de partir o seu corpo e entregar o seu sangue, ele falou assim: tem um entre nós. Aí ele começou a destrinchar a conversa. Aí Jesus vai dizer assim: tem um entre nós, que é o traidor. Eu imagino, irmão, que os discípulos, meu Deus, que ambiente, esse ambiente deve ter ficado muito pesado. O seu líder está com 11, 12, tem um aqui agora, ó, que ele é o traidor. Está aqui, ó. Tenta imaginar a cena. Tenta imaginar a cena. Eu não queria estar lá, ainda bem que eu não estava. Ou queria, só para ver a cara do traidor. Ah, vagabundo. Pega ele mesmo, Jesus. Rebenta ele. Que esses ambientes só é ruim quando você é o traidor. Eu imagino Pedro assim já. Jesus, me fala quem é. Me dá um sinal. Tanto é que Jesus não conta para Pedro. Ele conta só para João. Porque Jesus sabia, se contar para Pedro, nem traição tem, que vai arrancar a cabeça de Judas aqui agora. Não é verdade? Aí João, como era mais calmo, mais manso, o amado, João o amado, aquele que Jesus reclinava a cabeça no peito. Só para João, se você ler os 4 evangelhos, você vai entender que Jesus contou somente para João. Mas Jesus deu um código espiritual, olha para mim. Aquele que eu dei um pedaço de pão molhado, esse é o trair. Só que ele não falou isso para todo mundo, ele falou isso só para João. Pensa comigo. Se Jesus fala abertamente, o traidor é quem eu vou dar um pão molhado, você ia pegar pão molhado? Só se você for burro, me desculpa o termo, você pensa em sucinto e objetivo. Então Jesus deu um código para João. João, presta atenção no que eu vou dar um pão molhado. Jesus de forma natural, está comendo, ó, molhando o pão no molho, normal. De repente, ele faz assim, entrega para Judas.
Judas pega e come. O texto vai dizer que o diabo entrou em Judas na hora. Olha para mim. O texto vai dizer que o diabo entrou em Judas na... Sabe o que eu acho engraçado? O mesmo pão que para uns era pacto, o mesmo pão que para um era bênção, é o mesmo. O mesmo pão que para um era vida, sustância, para outros era condenação. Pastor, me explica. Explico. Quando você está no nosso meio mal intencionado, quando você está dentro da igreja mal intencionado, quando você está dentro da liderança mal intencionado, quando você está tendo acesso a algumas coisas mal intencionado, cuidado. A Bíblia para você, em vez de se tornar bênção, se torna juízo. O anjo, em vez de trazer bênção, traz cajado. Porque se tem uma coisa que Deus não aceita, é traição. Pode ver que no casamento, quem é casado aqui diga amém. A única possibilidade do divórcio que Deus aprovou e não condenou e deixou livre foi no adultério. A única. Eu tenho alguns discursos meu e eu me responsabilizo por eles. Mas biblicamente, diretamente, sendo claro, literalmente claro, a única hora que Deus fala assim: meu filho te traiu, minha filha te traiu, se você quiser. Pastor, mas eu posso orar por restauração? Pode. Pastor, Deus cura? Cura. Inclusive aqui na igreja tem vários casais que passou por várias crises semelhantes e hoje são uma bênção. Eu já vi com os meus olhos. Então eu acredito sim na restauração, eu acredito sim na cura. Mas eu te digo, o caminho é longo, dói, é pesado, mas tem jeito. Mas eu estou te mostrando o caráter de Deus. Estou te mostrando o caráter de quem? Se Deus põe um traidor para andar, por que você está insistindo com gente que te trava a vida toda? Aí depois você não entende por que você está em depressão. Depois você não entende por que você está amargurado. Depois você não entende por que você está todo arrebentado emocionalmente. Por que você não prospera? Porque você está preso em um ciclo doentio. Talvez alguém um dia me interpretou, alguém que conhece os bastidores dessa igreja: poxa, o pastor foi insensível com fulano. Poxa, o pastor foi insensível com a ciclana. Será que foi eu que fui insensível? A diferença é que eu sou maduro o suficiente para entender que eu não preciso do traidor na minha vida.